Contraindicação para o acesso venoso central. É tipo, para você entender isso, Larissa, você precisa se provocar. Você não adianta você querer decorar isso aí, querer achar isso no livro. Por quê? É como se eu falasse para você assim, existe contraindicação para uma laparotomia exploradora? Pode existir precauções, pode existir cuidados, pode existir algo que você precisa observar antes. Mas se alguém precisa daquele procedimento, é uma questão de risco-benefício. É diferente. Apesar da gente Sempre gostar muito da será. palavra contraindicação, e aí ter aquela questãozinha de prova, 20 mil plaquetas e tal. Beleza, isso aí é livro, galera. Isso aí não é o que a gente vai falar. Agora, contraindicação ao processo venoso na prática é uma balança de risco-benefício. Quais são as coisas que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer um acesso? Eu falo isso para os alunos da faculdade. Eu falo, velho, você vai colocar uma agulha dentro da pessoa. Qual a primeira coisa que você está pensando que vai acontecer? Você errar, sangrar, hematoma, acertar a artéria. Ou seja, de certa maneira, você tem que se preocupar com a coagulação daquele paciente. É um paciente discrásico ou não? É um paciente que tem alguma alteração de fator de coagulação? Eu preciso me preocupar isso. Como é que está o nível plaquetário dele? Como é que está o TAP? É um paciente que faz uso de AS clopidogrel? Ele faz uso de anoxaparina? O que ele toma? Então, é uma preocupação essa. Com certeza, preocupação, vamos colocar no grupo sanguíneo, discrasia sanguínea. Numa outra situação, qual seria uma outra contraindicação para ou contraindicação a gente já está entendendo, que eu teria que pensar o meu risco-benefício. Meu paciente tem infecção no sítio, ele tem um sítio à direita, que já foi puncionado semana passada, e ele fez uma sepse de catéter, de foco, né? De ponta de catéter. E aí você quer indicar um acesso. Será que você vai indicar no mesmo lugar? Mas será que esse paciente não pode mais fazer um acesso central? Ou imagina aí também, imagina que esse paciente tem uma trombose de subclávia esquerda. Será que ele, só porque ele tem uma trombose de veia profunda, ele não pode ter nenhum acesso mais? Pode, pô. Pode funcionar. Talvez não a outra subclávia, dependendo de quantos aonde se estendeu a trombose. Mas a femoral, com certeza, você vai poder. Então, muito mais do que contraindicação, não sei se o Igor vai falar um pouquinho também, muito mais do que contraindicação, na prática, o que a gente vê é risco-benefício. É a balança. Muito bem. Né, meu Meu brother? amigo Romero, para mim a grande sacada, e se você já está com o seu caderninho aqui, eu oriento você a anotar, porque quando eu era estudante, eu não anotava não, porque eu achava que dentro da minha mente brilhante, achava que minha mente tinha espaço para tudo, que meu hipocampo era muito grande e cabia tudo nele. Mas a verdade é que eu acabei esquecendo muitas coisas porque eu não anotava. Anotar é uma excelente estratégia para você não se esquecer das coisas. Uma delas, claro, né? E então, se você está com seu caderno aí, anote aí, tá? Anote aí. A grande questão não é contraindicação, não é você se prender nesses rótulos. A grande indicação é risco-benefício, exatamente como meu amigo Romero falou. Sempre será risco-benefício. E aí eu vou te dar um exemplo aqui muito prático, muito prático. É o seguinte, eu já li em artigo e tal, que fazer um acesso venoso central em subclávia durante uma PCR, por exemplo, é uma contraindicação. Eu já li que o paciente com discrasia muito grave tem contraindicação de acesso venoso central. Eu quero te dizer o seguinte, como que um paciente que está chocado, que precisa de um acesso venoso central, que precisa de volume, droga vasoativa, inúmeras outras drogas, vai ficar sem acesso? Um paciente que não tem acesso periférico, você não tem acesso nenhum. Paciente obeso, ninguém consegue acesso no paciente. O paciente precisa de volume, precisa de droga, precisa de antibiótico. Como você vai fazer? Vai ficar sem acesso a esse paciente? A gente vai, claro, entrar com mais profundidade nisso, talvez aqui no aquecimento, talvez na maratona, mas esse paciente ele precisa de acesso, não tem jeito. E aí você pensa, se eu fizer o acesso, o paciente pode sangrar e morrer. Mas se eu não fizer também, qual que mata mais rápido? O que eu não posso deixar de fazer? Qual que é a minha primeira opção? O que vai ser mais relevante nessa situação? Não se prenda à prova, a rótulo. Isso tudo é fantasioso. Prova não é vida real, pô. Prova não tem nada a ver com a vida real. Prova ela te dá uma situação imaginária, hipotética, e quando você chega lá no dia a dia, tá lá, você tá no meio dessa situação. Você não tem acesso nenhum e precisa. E como você vai fazer? Outro exemplo aqui, muito prático, que na vascular a gente teve a oportunidade de vivenciar várias vezes, que é o paciente que foi
perfurado, que foi puncionado múltiplas vezes. Múltiplas vezes não é 10 vezes igual você fez lá, né? Igual você fez lá, você errou 10 vezes. É paciente que foi puncionado centenas de vezes. É o paciente que tem trombose em tudo que é lugar que você imaginar. O paciente tem trombose de cava, trombose de jugular, do outro lado, subclávia. Esse paciente, que é o paciente que a gente costuma fazer o acesso, a gente leva ele para a sala híbrida, né, a sala de hemodinâmica, para fazer esse acesso com flebografia, guiado por ultrassom. Esse paciente, muitas vezes você não tem muita escolha, não. É um paciente que só tem um acesso. É o paciente que a gente fala, o paciente está ou quase em falência de acesso venoso, né? Ou o paciente que já está em falência de acesso. É um paciente que às vezes só tem um sítio. Ah, não, você tem que começar sempre, como diz a literatura, você precisa começar pelo hemicorpo direito do paciente. Sempre pelo direito, né? Porque a chance de pneumotórax é menor, porque a cúpula pleural é mais baixa, porque você não tem o ducto torácico, você tem que começar pela direita. Aí você vai na direita, né? Se você não tiver ultrassom, não souber usar ultrassom, se você não tiver conhecimento a respeito da história do paciente, você não sabe que muitas vezes ele está com o lado direito todo trombosado. E aí você vai ter uma dificuldade grande de passar o fio guia e vai ficar pensando, porra, eu não sei fazer um acesso venoso central, eu não sei nem passar um fio guia. E aí você se perde naquele procedimento porque você não consegue compreender as potenciais complicações, o que aquele paciente já tem de história pregressa, como manejar este paciente, essa dificuldade em relação, por exemplo, ao fio guia. Então, meus amigos, meu amigo e minha amiga, eu espero que isso que eu e meu amigo Romero estamos falando para você faça sentido, porque muitas vezes a gente lê as coisas e toma aquilo como uma verdade absoluta. Toma como uma verdade... Diga. Olha que legal essa analogia aqui. IMC maior que 50. Eu vou te fazer uma reflexão aqui, Núbia. Você já se imaginou fazendo IMC na emergência? Você já se imaginou pegando assim qual o tamanho daquele cara e quanto que ele pesa e fazendo a divisão e falando assim, caramba, IMC maior que 50, eu não vou puncionar a jugular mais? Será que é essa a decisão? Será que essa decisão ela é prática? É isso que eu quero dizer. É isso que a gente está falando. Então, tem várias. Dá para encontrar outras contraindicações assim para algum sítio ou não. Sabe o que eu acho mais poderoso? O que é realmente prático? Que é o que a gente vai discutir? Que é quando indicar cada sítio. Essa que é a sacada. Se você domina os sítios, se você domina as complicações, você não contraindica. Você pode até preparar um central. Você pode até preparar o seu paciente. Mas mais importante ainda, você indica o melhor acesso para aquele paciente. Como você mesmo acabou de citar aí, será que um paciente tão obeso assim, eu vou puncionar a jugular? Realmente vai ser difícil. Mas e se você tiver uma ultrassonografia? E se você souber fazer um mapeamento do trajeto da jugular, por exemplo? E se você souber a distância que a jugular está da pele? Eu te garanto que o jogo muda, pô. Então, essa que é isso que a gente vai trazer. É isso que a gente vai fazer. Esse é um negócio poderoso. Eu achei interessante isso que ela falou, porque achei justa a pergunta dela por uma razão. Por uma razão. É porque muitas pessoas demonizam ou trazem verdades absolutas em contextos que são muito variáveis. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo em relação ao livro e às questões de prova, por exemplo. O paciente muito obeso, não seria melhor fazer um acesso subclave, por exemplo? Talvez sim, mas depende de muitas outras variáveis. É por isso que a gente vai discutir casos clínicos, né, dentro da maratona, casos clínicos onde você entenda como e por que você está optando por cada acesso, dependendo de cada contexto. Então, talvez, Ayala, talvez essa não seja a sua primeira opção, ou não seja a melhor opção, mas talvez seja. E a gente vai entender na maratona o porquê disso. Se você compreender isso, você não vai sofrer tanto aí, às vezes, na hora de decidir um sítio. Não tem problema nenhum fazer um acesso de jugular interna no paciente super obeso. Não tem problema nenhum, né? Certamente, o acesso femoral será muito mais desafiador para você.